Olá, amores! Eu sou a Kendi Braga, tecnóloga em estética e cosmética. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto que gera muitas dúvidas em vários alunos de estética: a montagem de protocolos. Se você não tem segurança para montar um protocolo sozinho, se você tenta desenvolver um protocolo, mas ainda não sabe como elaborar as etapas, como descrever esse protocolo e como registrar isso para sua cliente, para que ele seja aplicado de uma forma efetiva, hoje você vai tirar todas essas dúvidas. Então, vamos começar? Antes da gente começar, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que tem interesse no assunto e salva para você consultar depois, tá bom? Vamos falar então da montagem de protocolos. Isso vira um bicho de sete cabeças para quem está iniciando. E para quem já começou a trabalhar e só fazia atendimentos e acabava não elaborando os próprios protocolos. Acabava seguindo protocolos prontos e que não te dava uma abertura para trocar eletroterapias, trocar o uso de um cosmético. E você vai aprender agora a montar esses protocolos personalizados para atender o objetivo do seu tratamento. Vamos acabar com todas as dúvidas da montagem de protocolo em apenas 4 passos. O que você precisa saber para montar um protocolo? Primeiro, você precisa saber para que você está montando esse protocolo, o que você vai realizar, quando, qual é a ordem que você monta esse protocolo e como você vai fazer cada etapa. Para quê? O que você vai tratar? Isso vai depender de uma anamnese bem feita, a queixa que a cliente traz para você, ou seja, o que a cliente quer, e uma avaliação eficaz. Esses são os pontos principais para que você desenvolva o protocolo correto, atendendo o objetivo do tratamento. Você precisa de uma boa avaliação para identificar se a disfunção, se a queixa da cliente é realmente a causa do problema ou se há causas por trás do que ela consegue visualizar. Então, uma boa avaliação utilizando lupa, utilizando luz de UD ou até mesmo um analisador de pele para verificar a hidratação, a oleosidade. Esses instrumentos vão te auxiliar e te dar uma base para que você possa fazer a melhor avaliação, ok? Esse é o assunto até para uma outra aula, para que você aprenda a diferenciar a anamnese da avaliação e possa fazer uma avaliação efetiva para identificar o que deve ser tratado no seu cliente. O que você vai fazer nesse protocolo? Você não tem como montar um protocolo se você não sabe o que você tem para fazer. Como você vai, utilizar? Que recursos você possui? Você precisa ter uma lista com cosméticos, eletroterapias, os recursos manuais que você sabe fazer e todo o conhecimento que você adquiriu nesse período de estudo. Então, se você tem uma lista com os cosméticos que você possui, você vai poder associar cada cosmético à disfunção que você precisa tratar, assim como as eletroterapias. Com as eletroterapias listadas, você vai utilizar o benefício de cada uma delas de acordo com o objetivo que você precisa resolver. Assim, fica muito mais fácil você elaborar as etapas de tratamento e associar esses recursos. Muitas vezes você pode deixar de fazer alguma parte do protocolo ou deixar de realizar um procedimento correto porque você esquece ou você não tem registrado que você tem um certo recurso para ser utilizado naquele momento. Quando utilizar cada recurso? É importante que você entenda os procedimentos de acordo com a fisiologia de cada um.
Qual é o mecanismo de ação de cada eletroterapia? Qual é o mecanismo de ação de cada ativo que compõe um cosmético? E associar esse mecanismo de ação ao objetivo que você tem. O que você quer tratar? É acne? Então você vai ver os cosméticos que você tem para tratar acne, anti-inflamatórios, secativos, e vai associar ao seu protocolo. Assim como as eletroterapias, que você vai utilizar as eletroterapias com parâmetros anti-inflamatórios, secativos, cicatrizantes, para que você possa usufruir dos melhores recursos. Como fazer? Cada procedimento realizado deve ser detalhado. Em cada etapa que você descreve de um protocolo, você precisa detalhar o que é realizado, colocando os parâmetros exatos de uma eletroterapia, identificando um tempo de espera de um cosmético, se ele é retirado ou não, como ele é retirado, como ele é aplicado. Assim, você dá segurança ao que vai ser executado, mesmo antes de começar a execução. É como uma receita de bolo. Se você começa a fazer um bolo, tem os ingredientes e tem o modo de fazer. Se você não tem o modo de fazer bem claro e você misturar todos os ingredientes, talvez você não tenha como resultado o bolo que você espera. E para ter esse bolo perfeito, você precisa seguir o passo a passo do modo de fazer. Então, o como fazer no protocolo é é como o modo de fazer de um bolo. Tudo precisa estar detalhado, com os parâmetros corretos, para que a execução seja perfeita. Assim você adquire segurança e não erra na hora de montar o protocolo. Quais os passos principais para você iniciar um protocolo? Você não consegue montar protocolo nenhum sem a higienização. Até porque, até mesmo para avaliar bem a pele, você precisa que ela esteja higienizada. Então, você pode usar cosméticos como demaquilantes, água micelar, gel de limpeza, sabonetes faciais, emulsões de limpeza, para retirar as impurezas da pele, sujidades, resíduos de maquiagem, poluição e até mesmo o excesso de células mortas e micro-organismos que ali estão no manto hidrolipídico. Assim você consegue ter uma avaliação perfeita e decidir o que você precisa utilizar nesse protocolo, nessa pele. Então, o protocolo já inicia no momento da avaliação, ok? Qual o passo seguinte? Eu não sei que produto eu vou utilizar nessa higienização. Se você ainda não tem a avaliação pronta, é o primeiro atendimento do seu cliente, você vai usar para higienizar os produtos que são utilizados em todos os tipos de pele, que não vão afetar o pH e que não vão deixar essa pele desequilibrada. Daí você pode passar, após a avaliação, a utilizar os produtos indicados para este tipo de pele e para essa disfunção que vai ser tratada. Passo seguinte é a esfoliação. A esfoliação vai reduzir o excesso de células mortas no extrato córneo e vai desobstruir os folículos pilosos para facilitar uma extração, para facilitar a permeação de ativos, para facilitar que as correntes que você aplique para um determinado tratamento possam ter uma melhor absorção pela pele. Então, você vai escolher o tipo de esfoliação que você vai fazer já no momento da avaliação. Você vai decidir se vai fazer uma esfoliação mecânica, uma esfoliação física, se você vai fazer um peeling enzimático, o que vai ser aplicado nessa pele. Por exemplo, se você vai tratar uma rosácea que está ativa, você pode trabalhar com uma esfoliação enzimática, calmante, que vai retirar a camada de células mortas dessa pele sem uma agressão física, sem uma agressão mecânica. E depois você vai poder trabalhar os efeitos anti-inflamatórios dos recursos que você tiver. Depois disso, é muito importante tonificar a pele.
Retirar a oleosidade dos produtos que você utilizou, resíduos de esfoliação, de emoliente no caso de uma extração, e regular o pH da pele. O pH da pele precisa estar equilibrado entre 4,5 e 4,7 para que qualquer tratamento seja efetivo, assim como a hidratação. Muitas vezes você precisa fazer um tratamento e que ele não vai ser tão absorvido porque a pele está desidratada. Então você pode inserir nesse protocolo um recurso de hidratação, que pode ser um cosmético ou pode ser uma eletroterapia, como microcorrentes, ou uma iontoforese com um cosmético ionizável que hidrate a pele. E assim você deixa a pele no estado perfeito para receber o tratamento que você deseja fazer. Então é assim que você começa a organizar esse protocolo, a organizar a ordem das etapas realizadas. O passo seguinte na montagem do protocolo é descrever essas etapas. Quando você vai fazer a higienização, por exemplo, você precisa descrever. Higienizar é o que será feito. Como vai ser feito? Aplicar o produto em movimentos circulares, como está sendo realizado. Finalizar retirando com água e algodão ou água e esponjinha com gás. Você vai descrever no protocolo o que deve ser feito. Isso garante que o passo a passo realizado seja correto, que não haja nenhuma intercorrência causada por erro de aplicação. Na aplicação de uma esfoliação, você também precisa descrever cada etapa da aplicação. Se é um recurso enzimático, como é aplicado, qual o tempo de espera desse produto, como deve ser retirado. Se é uma esfoliação mecânica, qual o equipamento utilizado? Se é um peeling ultrassônico, se é um peeling de diamante, se é um peeling de cristal? Quais os parâmetros utilizados? Ligar um aparelho no parâmetro tal, utilizar na intensidade tal, às vezes a intensidade de um aparelho é ao limiar de sensibilidade do cliente. Isso precisa estar descrito no protocolo. Porque só assim quem estiver aplicando consegue acompanhar o passo a passo da receita de bolo, o passo a passo que está descrito no protocolo. Isso garante uma execução perfeita de todas as etapas. A partir daí, você vai definir o seu protocolo. Como lá no início você já sabe para que é o protocolo, um exemplo, protocolo de hidratação. Você vai associar os recursos para a hidratação. Que recursos você tem? Microcorrentes, iontoforese, vapor de ozônio. Você pode ter vários recursos. Máscaras de hidratação, sérums. Você vai ordenar as eletroterapias e os cosméticos de acordo com o mecanismo de ação deles. Se você tem um ativo num cosmético que é hidratante, mas a pele não está suficientemente pronta para recebê-lo, você vai perder o produto e não vai conseguir a permeação desejada. Aplicando uma eletroterapia como microcorrentes ou quem sabe um vapor de ozônio, você consegue preparar essa pele com uma hidratação suficiente para que a penetração do produto aconteça. Assim, você precisa pensar. O processo de criar uma receita de bolo é racional. E o processo de criar um protocolo é racional. Então, você precisa associar os mecanismos de ação dos recursos que você possui e montar de acordo com o objetivo proposto. Então, é a mesma coisa para acne, para melasma, para hidratação, para clareamento, para rejuvenescimento, antioxidante. Todos os tratamentos que você fizer, você segue esse mesmo padrão de montagem de protocolo. Não esquece, é como uma receita de bolo. Você vai escrever a receita. Pensa que alguém tem que ler a sua receita e conseguir fazer sem erro. Se você põe a receita inteira e não coloca a temperatura do forno, por exemplo, o bolo vai sair errado. Então você precisa colocar os parâmetros dos equipamentos, você precisa colocar a forma de aplicação dos cosméticos, se é para retirar, se não é para retirar.
A cada etapa, uma descrição. E aí, será que agora fica mais fácil montar um protocolo? Aqui, vocês podem visualizar que nós temos vários tipos de protocolos faciais, com associações de recursos cosméticos, recursos eletroterápicos e recursos manuais. Ai, mas eu não sei como associar esses recursos. O que eu faço primeiro? O que vai dizer qual o passo inicial é o estado da pele. Se você possui uma pele desidratada para fazer uma limpeza de pele, por exemplo, você precisa auxiliar a hidratação dessa pele para conseguir a emoliência, para retirada dos comedões, para retirada, fazer a extração perfeita. Então você vai primeiro hidratar, depois você vai fazer a emoliência e a retirada dos comedões e continuar o protocolo. O que você precisa fazer depois de uma extração, por exemplo? Cicatrização. Você precisa garantir que o efeito bactericida dos seus recursos funcione. Você pode usar eletroterapia? Pode usar uma alta frequência. Mas eu não tenho eletroterapias, não tenho eletroterapia nenhuma. Você pode trabalhar com tônicos bactericidas, com tônicos adstringentes. Você pode trabalhar com cosméticos secativos. Você pode associar os recursos. Você tem que usar os recursos que você tem, mas precisa pensar na forma em que isso vai agir naquela pele, naquele caso. Por isso, o protocolo deve ser personalizado. Um protocolo pronto não vai funcionar bem para todas as pessoas. Então, você precisa da avaliação bem feita de recursos bem definidos, saber exatamente o que você tem para utilizar e montar esse protocolo baseado no que você conhece, no seu conhecimento. Tem que conhecer bem os mecanismos de ação das eletroterapias que você possui, conhecer bem o mecanismo de ação dos ativos cosméticos que você está trabalhando e assim fazer essa associação. Então, agora fica mais fácil fazer uma finalização que mostre resultados já em uma aplicação para os seus clientes. Para finalizar e dar ainda aquele toque especial nos seus protocolos, você pode inserir massagem, os recursos manuais, que são massagens faciais ou a drenagem linfática, de acordo com a necessidade daquela pele. Utilizar séros com fluidos secativos, hidratantes, antioxidantes, calmantes ou cicatrizantes vão facilitar também o aspecto que você entrega a finalização do protocolo. E o último passo é a aplicação de protetor solar. É obrigatório protetor solar? Se você está fazendo um procedimento em que não há microagulhamento ou não há finalização com nenhum produto que não possa aplicar ou protetor solar, você deve aplicar sim. Até porque, a partir do momento que você tem um tratamento na pele, o passo seguinte é proteger. E a gente já sabe que os raios UV são muito agressivos e que podem destruir todo um tratamento realizado e um resultado benéfico que você conseguiu com a pele. Então, o protetor solar, ele só não é obrigatório caso o protocolo realizado impeça a utilização dele. Caso contrário, você pode finalizar com protetor solar sim, tá? Então, ficamos por aqui. Espero que algumas dúvidas tenham sido retiradas. A gente pode falar mais sobre isso. Eu vou pedir para que vocês me ajudem colocando nos comentários as dúvidas que vocês têm. O que mais vocês gostariam de saber sobre esse assunto? E nós vamos fazer vídeos curtos como esses, falando sobre pontos específicos e que vão dar para vocês um preparo maior na hora de executar diversos procedimentos. Salvem esse vídeo, compartilhem com quem vocês puderem, curtam para que mais pessoas possam visualizar e comentem o que mais vocês querem ver e que dúvidas vocês tiveram sobre esse assunto. Assim nós podemos montar um vídeo muito melhor para vocês.